Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 18. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 18. Nós vamos ler a palavra de Deus. Verso 35 a seguir. Verso 35 a seguir. E aconteceu que ao aproximar-se ele, Jesus, de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Quantos podem dizer amém? Repete isso comigo: não volte para casa do mesmo jeito. Não volte para casa do mesmo jeito. Esse cego, ele saiu da sua casa cego, mas ele voltou enxergando. Ele saiu da sua casa como esmoler, como mendigo, que era posto à beira do caminho para pedir ajuda. Mas ele volta para sua casa enxergando, sem ser conduzido por uma outra pessoa. Ele não voltou para casa do mesmo jeito. Queridos, toda vez que nós nos dirigimos à casa de Deus para nos reunirmos como igreja, a fim de adorarmos ao Senhor, a fim de ouvirmos a sua palavra, nós precisamos fazer isso com o desejo de voltar para casa diferente. Não é possível nós nos ajuntarmos como igreja em torno da palavra, com o propósito de adorarmos ao único Deus que é o único digno de receber toda a honra e toda a glória, e voltarmos para casa do mesmo jeito. Até porque a presença de Deus é transformadora. Até porque a palavra de Deus é transformadora. Até porque estar em comunhão com os irmãos tem um poder transformador. Então nós não podemos vir para esse encontro com Deus, sua palavra, esse encontro com os lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro e voltarmos para casa do mesmo jeito. Não volte para casa do mesmo jeito. Agora, para que a gente volte para casa com algo novo para contar, para que a gente volte para casa com um testemunho novo para dar, para que a gente volte para casa tendo algo de Deus para compartilhar, é necessário que nós sejamos pessoas inconformadas. Preste atenção. A Bíblia diz assim: não vos conformeis com este mundo, esse sistema, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pela renovação do vosso entendimento. Eu gosto daquela ideia de que Deus serve comida na proporção da nossa fome. Deus não desperdiça alimento. É necessário haver em nós desejo. É necessário haver em nós vontade. É necessário haver em nós uma santa disposição para buscar. Esse homem, ele tinha um problema. Ele tinha uma deficiência. E qual era a deficiência dele? Ele era cego. E um cego, ele era cego e por ser cego,
não podia trabalhar naquele tempo, naquele lugar, e aí então ele era colocado à beira do caminho para pedir esmola. Então ele estava à beira do caminho como um mendigo por causa de uma deficiência. Essa deficiência o limitava e o tornava cada dia um pouco mais pobre. Bom, quem não tem problema, quem não tem deficiência? Talvez você esteja dizendo assim, não, pastor, eu não sou cego, eu enxergo bem. Às vezes você enxerga no plano físico, mas não enxerga no plano espiritual. E talvez essa cegueira espiritual, ela é pior do que a cegueira física. Esse homem tinha uma deficiência, e todos nós temos deficiências. Por exemplo, talvez o seu problema, a sua deficiência é a sua inveja. Talvez a sua deficiência é o seu orgulho. Talvez a sua deficiência é a sua vaidade. Talvez a sua deficiência é não conseguir controlar a própria língua. Talvez a sua deficiência seja não conseguir controlar os seus próprios olhos. Talvez a sua deficiência seja não conseguir controlar seus pensamentos impuros. Talvez a sua deficiência é a dificuldade em lidar com o dinheiro. Talvez a sua deficiência é ceder à tentação de ver nas redes sociais ou então na internet aquilo que não edifica, aquilo que muito pelo contrário te prejudica. Talvez a sua deficiência seja não conseguir vencer o pecado do adultério, da fornicação, da masturbação, da pornografia. Eu quero dizer para vocês que não tem aqui um que escape, podendo dizer assim, eu não tenho nenhuma deficiência. Presta atenção. Talvez não haja uma pessoa aqui que diga, não, pastor, eu sou uma obra acabada. Eu sou uma obra acabada. Eu já estou vivendo num estado de glória, como anjo glorificado. Não, tudo que o Senhor disse e não tem nada a ver comigo. Eu não tenho nenhuma deficiência moral, emocional, espiritual. Eu não tenho. Não existe. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo ou João, se não me falha a memória, disse que se dissermos que não temos pecado, já pecamos porque estamos mentindo. Então preste atenção, quem sabe, como marido você é um deficiente. Você está em casa, mas não está presente como deveria. Você não se envolve com a vida da família. Você não é cooperativo, sensível à necessidade da casa. Quem sabe você como esposa não tem sido a esposa que deveria ser. Você tem deficiências no exercício, quem sabe, do ser esposa, ou ser mãe, ou ser filha, ou ser nora, ou ser sogra. Você tem alguma deficiência. E as nossas deficiências, quando não percebidas, não tratadas, nos coloca à beira do caminho, num processo de empobrecimento contínuo. Porque essa deficiência o colocou à beira do caminho, num processo de empobrecimento, numa dependência doentia dos outros. Alguém que era conduzido para o pior lugar, para fazer a pior coisa, pedir esmola. Esse homem tinha um problema, só que aqui nós aprendemos algo extraordinário. Porque ele acorda com o problema, é posto à beira do caminho, mas nesse dia, ele vai deitar, livre do seu problema, não precisando mais voltar à beira do caminho, e não precisando mais de ser um esmoler, porque
esse homem volta para casa livre da sua deficiência, por algumas razões. Primeiro, ele estava cego, mas ele não queria estar cego. Ele estava cego, mas ele não estava conformado com a sua cegueira. Ele estava deficiente, mas ele não queria estar deficiente. Ele não concordava em estar deficiente. Ele não aceitava em estar deficiente. A sua deficiência existia, era uma realidade, mas ele estava inconformado com ela. Presta atenção. E a maior prova de que ele não estava conformado é que ele ficava ali à beira do caminho, ouvindo as pessoas dizerem assim: você já ouviu falar de um rapaz aí chamado Jesus? Quem é ele? Ele é lá da Galileia e ele cura, liberta, ele restaura. Você não ouviu falar que o tio da dona Sara foi curado por ele? Sério? Você não ouviu falar que, olha, o sobrinho do seu Abraão tinha um problema, rapaz, espiritual, acho que era endemoniado, e o tal de Jesus aí libertou o cara e hoje o cara é completamente livre. Você não ouviu falar que lá em tal lugar assim, um sujeito era paralítico e de repente quando esse Jesus chegou lá e tocou no rapaz e ele foi livre daquele mal? Você nunca ouviu falar que ele estava lá no mar e de repente ele acalmou o mar num ato assim sobrenatural? E ele começou a ouvir que Jesus fazia, que Jesus realizava, que Jesus curava, que Jesus operava, que Jesus libertava. E eles ficavam ouvindo aquilo ali na beira do caminho, passava todo mundo, e ele ficava escutando. Um dia, ele ouve um barulho de uma multidão, e aquele movimento, ali em Jericó, que não era comum, e ele pergunta para alguém: que barulho é esse? Que tropel é esse? Que multidão é essa? E alguém então informa para ele que Jesus, o Nazareno, passava. Quando ele ouve que Jesus, o Nazareno, passava, ele lembra de tudo o que falaram para ele a respeito de Jesus. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que ele estava querendo dizer com essa sua atitude? Eu tenho um problema, mas eu não estou conformado com o meu problema. Eu tenho uma deficiência, mas não estou conformado com ela. Eu tenho uma limitação, mas eu não estou conformado com ela. Eu peço esmola, mas eu não estou conformado com isso. Eu sou um dependente doentio da ajuda dos outros, mas eu não estou conformado com isso. Jesus, filho de Davi, coloca o teu coração na minha dor, coloca o teu coração na minha miséria, coloca o teu coração na minha deficiência. Eu estou aqui, mas eu quero sair daqui. Eu estou assim, mas eu quero libertação. Eu estou mal, mas eu quero uma intervenção sobrenatural tua. Deus gosta disso. O que Deus não tolera é gente conformada. É gente que tem um problema e não luta para sair dele. Gente que tem uma deficiência, mas não luta para sair dela.
Gente que tem um pecado de estimação, mas está confortavelmente na prática desse pecado. Gente que está à beira do caminho pedindo esmola, num processo de empobrecimento espiritual, de segunda a segunda, e não se move, não se mexe, mesmo sabendo que Deus está se movendo no templo, que Deus está se movendo através da internet, que Deus está se movendo através das irmãs no quinta-feira à tarde, mas a pessoa não se mexe, não se move, se acomoda e cada dia vai sofrendo esse processo de empobrecimento crônico. Sabe, queridos, só de nós virmos aqui hoje, nós estamos dizendo: Deus, tem misericórdia de nós. Porque nós queremos voltar para casa diferente. Nós queremos voltar para casa melhor. Nós queremos voltar para casa cheio do Espírito Santo, cheio da tua graça, cheio da tua glória, cheio do teu poder. Nós não somos conformados. Nós estamos clamando: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Tudo que Deus quer é uma atitude de inconformismo. Não há transformação aonde há acomodação. Não há transformação aonde há gente satisfeita com o seu estado atual. Não há mudança quando não há desejo, não há fome, não há vontade, não há reconhecimento das suas próprias limitações, deficiências e problemas. Agora, preste atenção. Tudo começou quando ele ouviu. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas e ouvindo. Diga, ouvindo. Outra vez, ouvindo. Tudo o que o diabo quer é que você não ouça. 7 vezes Jesus disse, uma para cada igreja da Ásia Menor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 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 Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir. Sabe, amados, hoje nós estamos rodeados de tantos ruídos, de tantos barulhos, de tantas vozes, que muitas vezes Deus passa e a gente não ouve, Jesus passa e a gente não ouve, o Espírito Santo fala e a gente não ouve. Louvado seja Deus pela vida do pastor Rogério e pastora Débora, que está convocando a todos para entrar nesse propósito de 21 dias, para que a gente silencie todas as outras vozes e ruídos, para a gente poder ouvir. E o que ele ouve? Ele ouve um movimento que tinha a ver com quem estava no meio, Jesus. Ele ouve um barulho que era provocado pela presença de Jesus. Ele ouve o tropel de uma multidão que no meio estava Jesus. Muitos estão ouvindo tudo, menos aquilo que tem a ver com Jesus. Muitos estão ouvindo, como o pastor Rogério disse, o tal do Felipe Neto. É uma multidão que ouve de crianças. E esse rapaz faz um barulho motivado por forças satânicas que visa a destruição das nossas crianças. E muitos pais, em função dos outros barulhos, não estão se atentando o que está acontecendo dentro da sua própria casa. Por quê? Porque Jesus está falando, mas vozes que nós estamos ouvindo não permite que nós ouçamos a única voz que deveria fazer sentido para nós, que é a voz daquele que está assentado em um alto e sublime trono, e é o nosso Senhor. O que ele ouve?
Ele ouve um barulho que tem a ver com a presença de Jesus. Ele ouve um barulho que é provocado pela presença de Jesus no meio daquela multidão. Será que o que nós estamos ouvindo são barulhos provocados pela presença de Jesus? Será que o que nós estamos ouvindo são movimentos que estão acontecendo por causa da presença de Jesus? Será que o que nós estamos ouvindo está relacionado a Jesus? Hoje eu tirei um tempo para ler um livro que eu estou já há alguns dias lendo. E eu silenciei tudo, disse para a Rose, vou ler um pouco hoje. E eu passei ali, não sei se mais de 1 hora lendo. E quando você silencia tudo para ler algo relacionado a Jesus, relacionado ao Espírito Santo, relacionado ao céu, como você é ministrado. Como você é ministrado. Quando você silencia todos os outros barulhos para dizer, fala Deus, porque o teu servo ouve. Fala Espírito Santo, porque o teu servo ouve. Fala Deus, porque o teu servo ouve. Talvez você não está ouvindo como deveria, porque você está no meio de muitas vozes que não tem nenhuma relação com Jesus. Não tem nada a ver com Jesus. Não tem nenhuma ligação com Jesus. Ele ouviu o tropel da multidão que passava e perguntou o que era aquilo, e anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Sabe quem está provocando isso? Disseram para ele, Jesus. Esse barulho tem a ver, sabe com quem? Com Jesus. Essa multidão está aqui passando, sabe por quê? Estão indo com Jesus. O que você está ouvindo tem a ver com Jesus. Então ele disse, opa, se esse barulho tem a ver com Jesus, então está muito perto a resposta que eu preciso. Está muito perto o milagre que eu preciso. Está muito perto a intervenção que eu preciso. Porque esse barulho tem a ver com Jesus por perto. Jesus por perto. E aí então ele clamou. Diga, então ele clamou. Outra vez, então ele clamou. E ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E talvez você não entende por que esse rapaz, mesmo sendo incomodado e perturbado por alguns que diziam assim, verso 39, e os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, ele porém cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, irmãos, não são todos que querem ver você romper. Não são todos que querem ver você em uma outra estação. Não são todos que querem ver você numa outra fase. Não são todos que querem ver você curado, vencendo, liberto, restaurado e celebrando. Não são todos. É incrível como todos percebiam que esse homem era cego, esmoler, precisava de ajuda. E em vez de se juntarem a ele, dizendo, nós vamos clamar com você, nós vamos ajudar você a chegar até Jesus, nós vamos levá-lo até ele, nós vamos falar a teu respeito para ele. Não. O que é que essa multidão de pessoas, ou alguns dentre a multidão, diziam o seguinte, fica quieto,
Cala-te. Você está importunando, você está incomodando. Para você não tem jeito. Sua condição miserável é essa e assim certamente você vai morrer. Mas ele simplesmente não dá ouvido. Ele simplesmente não dá importância. Porque o que ele estava buscando era aquilo que só ele sabia o quanto era importante. E aí então, em vez de dar ouvido àqueles que não queriam vê-lo vencendo sua limitação e deficiência, ele grita ainda mais, como que não importa o que vocês estão pensando e não importa qual é a motivação de vocês, o certo é que Jesus está muito perto e eu não posso perder esta oportunidade. Sabe por quê? Algumas oportunidades na vida são únicas. Vou repetir. Algumas oportunidades na vida são únicas. E eu vou dar um conselho para você: nunca brinque com as oportunidades que Deus te dá. Sabe por que tem muitas pessoas que vão morrer com o seu problema? Porque não levam a sério oportunidades dadas por Deus. Sabe por que tem pessoas que chegam na igreja e voltam para casa do mesmo jeito? Porque elas não são sensíveis para ouvir e nem tampouco têm discernimento para entender que muitas oportunidades são únicas. Esse homem tem consciência disso. Jesus está passando, e quem estava passando era Deus, quem estava passando era o Verbo encarnado, quem estava passando era a ressurreição e a vida, quem estava passando era aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem estava passando era aquele que tinha todo o poder para fazer aquilo que era necessário na vida de qualquer pessoa. Quem estava passando para ele era aquele que representava a oportunidade única de Deus. Preste atenção, por favor. Sempre que você estiver diante de uma oportunidade vinda diretamente do trono de Deus, o diabo vai fazer de tudo para você não entender, para você não perceber, para você não discernir, para alguém te distrair. Mas faça como este homem, Jesus, filho de Davi. Eu vou continuar orando, eu vou continuar jejuando, eu vou continuar gritando, eu vou continuar buscando. Mas por quê? Eu não sei se Deus vai passar assim, desse jeito para mim outra vez. Eu não sei se eu vou ter uma oportunidade dessa outra vez. Eu não sei se Deus vai abrir uma porta como essa outra vez. E como eu não sei se vai ter outra, eu vou agarrar essa. Lembra de Jacó? Jacó está no val de Jaboque. Deus se manifesta em forma de um anjo que parecia um homem. E quando ele percebe que era Deus em forma de anjo que parecia com um homem, ele agarrou. E quando ele agarrou, o anjo dizia: larga-me, porque o sol vai nascer, já está amanhecendo, me larga. E Jacó disse: largar? Não. Eu só te largo se você me abençoar. Enquanto não me abençoares, eu não te largo. Porque eu não sei se eu vou ter outra oportunidade como essa. Eu não sei se eu vou ter outra oportunidade como essa, de estar agarrado em Deus, ou agarrar Deus. E a Bíblia diz que foi ali que ele recebe um toque que desconjuntou parte do seu corpo, ao ponto de fazê-lo sair dali mancando. Mas só que quando ele é tocado, Deus troca o nome dele, dizendo: a partir de hoje não te chamarás mais Jacó, mentiroso, trapaceiro. A partir de hoje chamarás Israel, príncipe de Deus. Hoje eu mudo a sua vida, hoje eu mudo a sua história, hoje eu mudo a sua identidade,
Hoje você volta para casa completamente transformado. Hoje você volta para casa completamente mudado. Hoje você Hoje você volta para casa completamente marcado por mim, porque você entendeu que esta era uma oportunidade que eu te dei e você levou muito a sério. Talvez você esteja aqui hoje, Deus está ministrando no seu coração, dizendo: hoje é o teu dia, esta é a tua hora, este é o teu momento. Deus quer te marcar, Deus quer começar um processo novo, Deus quer começar algo diferente, Deus quer começar algo extraordinário. Deus quer fazer com que você volte para casa tão marcado que as pessoas vão te perguntar o que houve. Você vai dizer: eu tive um encontro com Deus, eu tive um encontro com Deus. Você está enxergando de forma diferente: eu tive um encontro com Deus. Você está andando de forma diferente: eu tive um encontro com Deus. Você está falando de forma diferente: eu tive um encontro com Deus. Você está agindo de outra forma: eu tive um encontro com Deus. Há um brilho na sua face: eu tive um encontro com Deus. Eu entendi. E a Bíblia diz que ele ouve, ele clamou, ele não se permitiu ser impedido. E a Bíblia diz no verso 40: então parou Jesus. É assim que a gente faz Deus parar. É assim que a gente faz Deus parar, dizendo: Deus, eu tenho esse problema, mas eu não sou esse problema. Isso não me define. Eu estou assim, mas eu não quero estar assim. Eu tenho essa deficiência, mas eu não quero estar com essa deficiência. Então tem de misericórdia de mim. E aí a Bíblia diz que Jesus parou, Deus parou. E quando Deus para, milagres acontecem. Quando Deus para, cadeias caem. Quando Deus para, portas se abrem. Quando Deus para, o diabo tem que bater em retirada. Quando Deus para, o céu se abre. Quando Deus para, o sobrenatural acontece. E a Bíblia diz: parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? E é interessante que ele foi sábio no seu pedido. Ele não disse: tu sabes que eu sou pobre e eu preciso de uma casa para morar, eu moro de favor. Não. Ele não disse: tu sabes que eu sou pobre e não tem comida lá em casa. Não. Ele não disse: tu sabes que eu sou pobre e eu não tenho nem alparcas para colocar nos pés. Também não. Tem muita gente que pede tudo, menos aquilo que realmente precisa. Tem muita gente que pede muita coisa para Deus, que não é o principal. O que adianta você ter calçado, mas continuar não enxergando? O que adianta você ter um lote de roupas novas, mas continuar cego? O que adianta você ter dinheiro no bolso, mas continuar escravo da cegueira? O que adianta você ter casa, mas continuar não enxergando? Ele não pede outra coisa a não ser aquilo que o escravizava. Ele não pede outra coisa a não ser aquilo que era a causa da sua pobreza. Muitas vezes nós estamos pedindo aquilo que na verdade não é a nossa maior necessidade. Agora, se você me pergunta: por que, pastor, muitas pessoas, mesmo sabendo que não enxergam, não têm coragem de pedir para Deus abrir os seus olhos? Porque depois que Jesus abrisse os olhos daquele rapaz, ele teria que assumir responsabilidades. E tem muita gente
que prefere caminhar cega para não assumir responsabilidade. Me lembro de um homem que estava paralítico numa cadeira de roda. E aí então um evangelista muito cheio do Espírito estava orando e Jesus estava curando. E aí esse evangelista chegou perto desse homem e disse assim: eu vou orar por você e hoje você vai se levantar dessa cadeira de roda. Ele disse: não, eu não quero. Aí o evangelista não entendeu, abaixou para ouvi-lo. Ele disse: eu não quero ser curado. Mas por que você não quer? Porque eu fui aposentado pela prefeitura e com certeza, se eu for curado e me levantar, isso vai me comprometer lá e eu vou deixar de receber. Então o que ele não queria era assumir responsabilidade. Para muitos é mais fácil viver sem enxergar do que enxergar e assumir compromissos e responsabilidades. Quantos hoje querem sair daqui completamente livre da sua deficiência? Levante a mão assim, por favor. Isso significa assumir responsabilidade. Se você sai daqui curado, você precisa assumir uma nova postura. Se você sai daqui curado, você precisa assumir um novo estilo de vida. Se você sai daqui curado, você precisa sair daqui enxergando diferente, com uma atitude diferente, com um andar diferente, com uma vida diferente. E tudo é o que nós queremos e precisamos, é sair daqui diferente, para louvor e glória do nome do Senhor. Sair daqui curados, transformados, mudados, libertos, dizendo: tive um encontro com Ele. Eu entendi a importância desse encontro. Eu me enxerguei. Eu vi qual era a minha deficiência, e Ele parou diante do meu clamor e me perguntou: o que queres que eu te faça? Eu disse: eu quero voltar a enxergar. E Ele me disse: vê, a tua fé te salvou. Um dia Isaías teve uma visão do trono aonde está assentado aquele que é o único digno de receber toda a honra e toda a glória, e a sua glória enchia o templo, enchia a terra. E quando Isaías tem essa visão da glória do trono e daquele que nele se assenta, ele se viu. Só que o problema de Isaías não era cegueira. O problema de Isaías estava na sua boca. E ele grita: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E quando ele diz: ai de mim, ai de mim, ai de mim, num clamor de arrependimento, um serafim vai até o altar com uma tenaz e pega uma brasa acesa e toca na sua área complicada, contaminada. E aí então o Senhor disse: hoje os teus pecados foram perdoados e as tuas iniquidades foram tiradas. Depois disso, diz a Bíblia, ele ouviu a voz que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então ele responde, agora purificado, curado, liberto: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim.